Vandinha acabou de estrear na Netflix e apesar de ser um grande sucesso, está causando intriga entre os fãs que estão discutindo se é Wednesday ou Vandinha, já que muita gente não gostou da mudança do nome para dublagem. Mas galera, nesse vídeo eu vou explicar por que teve essa mudança e qual o significado do nome original dela em inglês. Então vem comigo que tem muita coisa interessante para você descobrir sobre o verdadeiro nome da Vandinha. Fala galera nerd, eu sou o Ale e sejam bem-vindos ao Ale Nerd, seu canal de filmes e séries de heróis. E galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa treta que tá acontecendo da dublagem do nome Vandinha, né? A tradução do nome Vandinha aqui em inglês é Wednesday, que significa quarta-feira, e tá causando muita treta entre os fãs nessa série que acabou de estrear na Netflix. É meio que um revival da família Addams, trazendo novos conceitos, até mesmo uma nova atmosfera para esse universo. E a série tá sendo ótimo, tá sendo muito boa, a série é realmente boa pra assistir, inclusive eu vou trazer minha opinião aqui sobre a série, que eu já tô bem perto de terminar, tô no episódio final. E é o seguinte, em inglês, o nome da Vandinha é Wednesday, que significa quarta-feira. Só que quando trouxeram pro português, trouxeram como Vandinha. E inclusive é o nome da série, Vandinha. E muita gente acaba ficando confusa, eu mesmo. Quando comecei a ver sobre essa série, que eu nem tava sabendo que essa série ia lançar, eu fiquei confuso sobre o Wednesday e Vandinha, até porque eu conhecia a família Addams e sabia quem era Vandinha. E aí depois que eu fiquei sabendo o nome original em inglês. E na internet isso tá dando uma treta porque tem muita gente brigando ali, reclamando porque fizeram essa mudança e perde o sentido, que realmente perde o sentido, porque em inglês o nome dela tem um sentido totalmente diferente. Só que em português, quando você traz pra Vandinha, ele perde totalmente o sentido que ele teria originalmente, que é um sentido até macabro. E isso, pra quem é contra essa adaptação, essa mudança no nome da personagem, já é um bom argumento de dizer por que não deveriam ter trocado. Tem muita gente aí questionando porque, como chegou de quarta-feira, virou Vandinha. Só que galera, é o seguinte, Vandinha não é algo novo, a série existe desde 1964 e desde o início, quando trouxeram dublado, sempre foi Vandinha, desde o início. E naquela época, vamos lembrar assim de muita coisa que saía dublado naquela época, afinal a dublagem estava engatinhando, dublagem é uma profissão nova, não é algo que existe há séculos, é uma profissão nova. Como estava engateando ainda, eles tentavam dublar tudo, não eram apenas as falas dos personagens. Eles dublavam os nomes. Pega o Homem-Aranha, que era Pedro Prado. Pedro Prado, nossa, isso daí é um trava-línguas. Então, desde 1965, que é quando saiu a série, sempre foi Vandinha. E isso porque também tinha essa questão cultural da época, deles dublarem tudo, inclusive o nome. Então é óbvio que a personagem, talvez, se tivesse sido uma personagem criada hoje, tivesse lá o nome de Wednesday e chegasse nos tempos atuais, realmente acho que não teriam traduzido o nome dela. Seria Wednesday. Só que como foi naquela época que eles dublavam tudo, aí sim saiu como Vandinha. Inclusive também tem o exemplo do Wolverine, que era o Lobão, né? Então, tipo, você vai olhar pra aquela época, é meio bizarro mesmo as dublagens. Só que é o seguinte, o Felipe Drummond, que é o diretor de dublagem da série Vandinha na Netflix, ele comentou que desde sempre é Vandinha, desde quando chegou naquela época, desde quando Vandinha chegou aqui no Brasil, a família Addams, sempre foi Vandinha. Então ele não pensou em trocar o nome, ele pensou em realmente deixar Vandinha. Inclusive ele até viu como estava a dublagem em outros países e decidiu que seria melhor deixar como era mesmo. E eu concordo, cara, tipo, Wednesday, beleza, tem um significado legal que eu vou explicar em breve, mas Vandinha eu acho que fica muito mais legal e eu sou totalmente a favor, por quê? Porque dublagem não é tradução literal. Cara, quem mexe com tradução, quem tenta traduzir qualquer coisa de outra língua, consegue perceber na hora que não dá. É literalmente impossível você traduzir um negócio totalmente literal. Até porque quando você traduz uma frase, sei lá, do inglês pro português, muitas vezes aquela frase perde sentido. Ou ela não tem o mesmo impacto que teria no original. Então você tem que fazer uma adaptação. E é isso que o estúdio de dublagem antigo fez. Eles trouxeram a família Addams e trocaram um monte de nomes. A mãozinha, por exemplo, em inglês é coisa. O feioso é o Pugsley, então eles trocaram um monte de nome. E eu acho que eles fizeram o correto, porque é uma localização, a gente se sente mais conectado com os personagens se eles tiverem nomes mais próximos da gente. Mais próximo da nossa cultura, no caso. Então eu acho que quem reclama que o nome perde sentido, porque em inglês significa outra coisa e agora em português é outra, eu acho que essa pessoa deveria assistir em inglês mesmo, já que ela se sente mais confortável. Assiste legendado, não sei. Porque realmente é uma adaptação, e adaptações são desse jeito. Adaptações são feitas para mudar
localizar, elas trazem para o nosso cenário cultural, para que a gente entenda melhor como funciona pra gente. A gente vai perder o sentido, não tem como traduzir literalmente uma língua para outra. Então precisa ser feitas algumas mudanças. E Wandinha eu achei que é uma mudança bem bacana assim. Era muito melhor do que traduzir literalmente a quarta-feira. Se chamar a menina de quarta-feira, que seria meio esquisito mesmo. Wandinha fica bem mais agradável para os brasileiros. Mas afinal, por que o nome da Wandinha em inglês se chama quarta-feira? Qual o sentido de dar para personagem o nome de um dia da semana? Bom, galera, acontece que a família Addams foi criada em 1930 por um cartunista chamado Charles Addams. E desde o início ela sempre se chamou Wednesday, quarta-feira. E isso é porque o nome dela tem origem em um poema que é um pouco macabro, que diz qual a personalidade das crianças de acordo com o dia da semana em que elas nasceram. Inclusive eu vou até ler o poema aqui para vocês entenderem e saber por que a Wandinha se chama quarta-feira. Ó, a criança da segunda-feira é bonita, a criança de terça-feira é cheia de graça, a criança da quarta-feira é cheia de aflições, a criança da quinta-feira vai longe, a criança da sexta-feira é amável e generosa, a criança do sábado trabalha tudo para viver, e a criança nascida no dia de sabá é bonita e alegre, boa e feliz. Bom, galera, aqui é claro que aqui tá traduzido, então perde um pouco do sentido. Como eu falei, sempre que você traduz algo, perde sim um pouco do sentido do original, por isso que muita gente prefere assistir em inglês mesmo quando vai assistir uma série. Mas em inglês, o trecho que descreve a Wandinha, ele seria o quê? Wednesday's child is full of woe. Seria a criança da quarta-feira é cheia de desespero. É basicamente o que descreve a Wandinha. Desespero, aflição, na verdade seria algo mais como angústia ou tristeza. Aliás, se você olhar a série da Netflix, essa palavra woe, que significa angústia, ela tá em vários títulos. Durante a série inteira ela tá lá na série, justamente porque é sobre a origem da Wandinha. Além de descrever ela, também vem nesse poema que deu origem ao nome dela. Ou seja, a Wandinha é uma criança de angústia. Então, como é algo macabro, como a personagem macabra, onde as coisas ruins são coisas boas e as boas são ruins, foi perfeito para poder dar origem ao nome dela. Aliás, eu tô feliz porque o poema diz que eu vou longe, já que eu nasci numa quinta-feira, então eu tô bem alegre. Eu quero saber de você, comenta aqui também qual é o dia que você nasceu, o que o poema fala que vai acontecer com você, que tipo de criança você é. Bom, galera, é o seguinte, além disso tudo também, tem algo bem legal que, sim, a Wednesday significa quarta-feira e vem desse poema, dizendo que é uma criança de angústia, mas a Wednesday não nasceu numa Wednesday, a quarta-feira não nasceu na quarta-feira, ela nasceu numa sexta-feira 13, como a própria Mortícia diz, no começozinho da série. Então é bem curioso, né, ela se chamar quarta-feira, mas ter nascido numa sexta-feira 13. Aliás, é o melhor dia pra ela ter nascido, né? O que mais combinar com a personagem. Faz eu me perguntar se a família Addams meio que planejou isso, né? Planejou ela nascer numa sexta-feira 13. Bom, é isso, galera. Eu sou totalmente a favor de mudar o nome de Wednesday pra Wandinha. Como vocês viram, em inglês tem muito mais significado, é muito mais profundo. Mas Wandinha é legal e combina também com a gente. Tem um jeitinho brasileiro e eu acho que é uma mudança totalmente válida. Pelo menos naquele negócio esquisito tipo Pedro Prado do Homem-Aranha, né? Combinou bem melhor assim. E é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui o que vocês acham. Se é Wandinha, se é Wednesday, se vocês gostam ou não gostam. Deixa aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo também se vocês gostaram do vídeo. Pesquisei bastante para poder trazer esse vídeo aqui para vocês. Então deixa o like para mostrar que vocês gostaram. E se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Em breve eu vou trazer a minha análise aqui sobre a Wandinha, sobre a série completa. E aí eu conto com vocês naquele vídeo, beleza? É isso, galera. Obrigado por quem assistiu até aqui. E a gente se vê em outro vídeo.